E o pessoal vai se somando aqui. Perfeito. Professor Alessandro, a professora Fernanda só combinou a ordem, tá? Vai começar com o professor Patrício, seguido da professora Karina, e o senhor por último, tá bom? Então, gostaria de agradecer a todos e a todas pela presença, agradecer aos nossos e às nossas convidadas. Em breve a Fernanda vai fazer a apresentação deles e delas. Agradecer também ao Núcleo, né, por ter cedido o espaço. É realmente um prazer ter vocês aqui para conversar sobre este importante tema. A nossa reunião está sendo gravada, tá? Para a gente fazer essa disponibilização no YouTube. E vou passar a palavra imediatamente à professora Fernanda. Obrigado, professora. Bom, obrigada, Nicolai. Boa tarde para todo mundo. Muito feliz da gente realizar esse evento. A gente sabe que a gente está, né, no fôlego último do ano, então que não é, as agendas estão super apertadas, todos os horários são horários nobres, e por isso a gente agradece demais a presença de todo mundo que está aqui, em especial aos nossos convidados e a nossa convidada. Esse evento, esse debate surgiu a partir da nossa... Patrícia, acho que está tendo um pouquinho de barulho do seu microfone, se puder fechar. Imagina. Bom, a ideia do evento surgiu a partir, né, das nossas discussões na disciplina do professor Dimitri, em que nós debatemos muito teoria da Constituição e tivemos uma aula especial a respeito do processo chileno, em que nós, alunos e alunas, realizamos pesquisas e trabalhos para entender a natureza, os desafios e os impasses do processo constituinte, e ainda assim sentimos a necessidade de aprofundar um pouco mais essa discussão. Então, por isso que a gente levou para o núcleo essa ideia, que foi muito bem recebida, e por isso agradecer também ao núcleo, especialmente ao Nicolai e ao Marco, que nos ajudaram bastante em viabilizar esse evento. Bom, então, para a nossa tarde, para a discussão sobre o desafio da Constituinte chilena, a gente conta aqui com a presença do Patrício Alcunha, que é advogado, formado na Universidade Diego Portales, onde também fez pós-graduação e obteve no ano de 2020 o grau de Magíster Internacional em Direitos Humanos. Patrício atuou na Comissão de Prisão Política e Tortura, nomeada Comissão RETIG. Posteriormente foi advogado do Escritório de Proteção de Direitos das Crianças e Adolescentes da Prefeitura de Chillán. Atualmente está como secretário municipal de Segurança e Ordem Pública desse município. Também estamos aqui com a professora Karina Denari, que é parte do Núcleo de Justiça e Constituição. Ela é professora substituta da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é pesquisadora na FGV Direito de São Paulo, além do Núcleo de Justiça e Constituição, também atua no Centro de Direitos Humanos e Empresas, no SED, no caso do Rio Doce. É doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, da USP. Foi professora visitante no Kellogg Institute of International Studies da Universidade de Notre Dame e é editora adjunta da Revista de Teoria Jurídica Contemporânea da UFRJ. É advogada e publicou sua tese sobre compliance judicial pela editora Fórum em 2021. E também contamos com a presença do professor Alessandro Soares, que é advogado, professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor e mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, USP, doutor em Direito Administrativo, Financeiro e Processual pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Bom, então, mais uma vez, queria agradecê-los e agradecê-la pela presença, por toparem participar desse debate hoje, e passo a palavra para vocês, lembrando que são mais ou menos 20 minutos para cada um, e que eu vou levantar a mãozinha quando faltar 5 minutos, mas só para vocês se localizarem no tempo, não é para encerrar a fala, vocês ainda vão ter tempo de concluí-la. E depois, seguindo a metodologia comum dos debates, a gente abre para perguntas, para contribuições e volta para vocês, tá bem? Então, é com você, Patrício.
Obrigado, Fernanda. Eu agradeço a invitação. Peço desculpas pelos erros na minha fala. Estou um pouco fora de training com português. Ainda minha namorada ela é brasileira, mas a gente não fala muito português. Aqui ela só fala português, sigo falando espanhol. Então, vou tentar dar uma olhada assim geral da situação no Chile, fazendo algumas lembranças ou passando por alguns conceitos que acho que são fundamentais. Chile tem um sistema ultrapresidencialista, onde a figura do presidente é sumamente forte e, principalmente, esse fato se conseguiu depois da ditadura do Pinochet, onde a figura do chefe do Estado, presidente, fica muito, muito fortificada. Foi durante a ditadura do Pinochet que a Constituição foi dictada, a Constituição dos anos 1980, uma Constituição que foi sua gênese foi absolutamente ilegítima, não tinham cadastro de votantes, nada disso. Então foi essa a Constituição que vigorou aqui em Chile durante muitos anos. Então, vocês compreenderão que essa Constituição estava lotada de inequidades, lotada de desequilíbrios. E foi assim que essa Constituição durou muitos anos aqui no Chile, fazendo que esses desequilíbrios, essas situações ilegítimas ficaram quase pues, como realidades inamovíveis. E isso fez que a população foi em um processo, acho que, de acumulação, de frustração por essas inequidades que chegamos até começo do ano 2018, com governos democráticos, mas e com reformas constitucionais, mas persistiam muitas dessas inequidades ou problemas estruturais na sociedade chilena, em diferentes âmbitos. Então, acho que foi essa situação o que gerou que muitas pessoas, um número importante da população, começou um movimento social. Eu prefiro falar movimento social, mas aqui no Chile se fala de estallido social. Se fala de explosão social, que foi o que aconteceu no mês de outubro, foi 18 de outubro do ano 2019, que começa a se desenvolver esse movimento social, que principalmente foi uma forma de canalizar toda essa frustração, essa raiva, e foram muitas semanas que o povo se manifestou aqui no Chile. Finalmente, esse processo de manifestação foi traduzido por os partidos políticos em uma proposta de reforma constitucional. E aí, então, chegamos a lo que hoje está sendo a Constituição, perdão, a Convenção Constituinte. Ela foi legitimada por um plebiscito que tuvo lugar em outubro do ano 2020, quase um ano depois do movimento social. Foi esse plebiscito
En ese momento se asignó un acuerdo de la paz social y una nueva constitución. Y comenzaron las tratativas para finalmente dar comienzo a un proceso constituyente. A convenção hoje está trabalhando atualmente, está conformada por 155 membros de diferentes coletivos políticos. Não tem muitos políticos na convenção, mas sim tem pessoas que formaram coletivos ou movimentos, tá? Que está acontecendo hoje com a convenção? Acho que isso pode ser mais interessante. A convenção constitucional, eu acho que, infelizmente, coincidiu com processos elecionários. Aqui no Chile, no próximo domingo, domingo 19 de dezembro, a segunda volta da eleição presidencial. O segundo turno da eleição presidencial. Estão aí disputando o Gabriel Boric, por uma parte, e José Antonio Cast, por outra parte. Então, o que aconteceu? Que nesses últimos meses, com campanha política, principalmente os aderentes de José Antonio Cast, têm feito um trabalho muito forte para deslegitimar a Convenção Constituinte. Então, na minha opinião, infelizmente, esses meses de trabalho da Convenção Constituinte coincidiram com um processo eleicionário no qual se están produciendo vicios que se ven en otros países. Estoy hablando de verdaderos ejércitos de personas que están trabajando en Twitter para denostar, para deslegitimar, para emporcar el proceso constituyente. ¿tá? E isso está acontecendo há muitos meses, desde que começaram as campanhas políticas. Tá? Estão falando muita coisa dos próprios constituintes, que trabalham pouco, que ganham dinheiro demais, enfim, está dando muito fôlego para que esses exércitos de tuiteros estão trabalhando de maneira muito intensa para sacar, para restar legitimidade à convenção. Então, acho que vai ser preciso que agora que vai fechar o processo elecionário, depois acho que vai ser preciso fazer um esforço legítimo, por certo, para volver a entregar la necesaria cuota de legitimidad que amerita la convención. No porque no la tenga, sino porque, como estoy hablando, han sido trabajo muy intenso que se ha producido con el objetivo de quitarle legitimidad a la convención constituyente. Y en eso han influido algunas situaciones específicas, como por ejemplo que la presidenta de la convención sea mujer y sea parte de pueblos originarios. Esos son argumentos que los contrarios a la convención han adoptado para intentar restarle legitimidad. Por lo tanto, el esfuerzo que va de parte de la gran mayoría de los chilenos
está encaminado a, eh, a tirar ese tipo de argumentos y permitir que la convención continúe su trabajo de manera tranquila, libre de estos cuestionamientos espurios. ¿Tá? No sé qué más, si quisieran hacerme alguna pregunta específica, si pudiera, si alguien quisiera preguntar algo. Puedo continuar si quieren con algo más, pero Acho que pode continuar, Patrícia, e depois a gente abre para uma rodada. perfecto. Continúo entonces. A convenção já está fazendo trabalho concreto, tá? Porque tem tanto questionamento, tanta dúvida que estão sembrando sobre, então os constituintes estão fazendo muitos esforços para escrever, já escrever normas, adotar acordos, tem, tem trabalho por temáticas, tá? Tá a comissão do sistema político-governo, há outra comissão sobre princípios constitucionais e democracia, de forma del Estado, derechos fundamentales. El trabajo principalmente pretende, busca, procura pasar de un Estado neoliberal, económico y social, a pasar a un Estado social de derecho. Ese es el trabajo principal y a grandes rasgos que puede hacer un resumen. Ahora, otro punto importante, voltando a este especie de ataque permanente que ha sido víctima la convención, a convención tiene enemigos internos, ¿tá? Porque a convención está integrada por personas que no acreditaban en ella. ¿Tá? Esas personas votaron para rechazar, para rejeitar a convención, mas igualmente elas postularam para fazer parte da comissão e foram elegidas. Então, essas pessoas são verdadeiros inimigos internos e questionam, fazem, socavam a convenção internamente. Então, a convenção tem inimigos externos e internos. Outro inimigo que também tive a convenção foi o próprio governo do presidente Piñera. O governo não facilitou as coisas para a conformação da Constituição. Eles dificultaram demais a conformação, incluso ainda material, da convenção. Não tinha nem internet, os constituintes não tinham mesas para jantar, para almoçar, tinha que jantar no chão. O outro problema foi o problema do orçamento. Os constituintes tinham um orçamento limitado, mas eles foram precisando de mais dinheiro para contratar assessorias, para fazer um trabalho ótimo. E aí também muitas pessoas falaram que eles estavam pedindo dinheiro demais, enfim, tal coisa. E o governo também não facilitou esse processo para entregar mais recursos à convenção. Então, como vocês podem ver, esse processo tem sido objeto de muitas dificuldades, por tanto internas, por miembros da própria convenção, como externas, nesse caso, por adherentes a un candidato a presidente
y partidarios en general del bloque de derecha, y el otro enemigo externo ha sido el propio gobierno del presidente Piñera, que no ha facilitado las cosas para la instalación y el adecuado desenvolvimiento de la comisión, principalmente en el periodo inicial de ella. Eran esas básicamente, no sé si quieren ahora algunos detalles más. Tú me dices, Fernanda. Patrício, acho que a gente pode, então, passar para os próximos convidados e aí depois a gente abre uma rodada Perfecto. geral de perguntas e contribuições. Obrigada. De nada, obrigado a vocês. Então, agora, a gente não tem as palmas, né, comuns de um auditório, mas muito obrigada, Patrício. E agora a gente passa para a fala da professora Karina. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, queria agradecer o generoso convite, mais uma vez, do Núcleo. É sempre um prazer estar aqui e dialogar com vocês. Fico muito entusiasmada de falar desse tema, acho que é um tema que todos estão muito curiosos para acompanhar, né? E fico mais feliz em saber que é um projeto também derivado de uma disciplina. Como professora também, eu também tento sempre trazer essa curiosidade aos meus alunos, trazer os temas do momento, né, para questionamentos mais amplos, teóricos. Então, acho que essa é uma experiência muito bem sucedida e queria dar parabéns aí ao professor Dimitri e a todo mundo que está organizando, a Fernanda por tão gentilmente nos contatar e organizar esse painel, e me colocar à disposição aí de todos. Bom, minha fala hoje, eu vou complementar um pouco o que o professor Patrício disse, acho que o professor Alessandro também deve seguir um pouco nessa linha dos desafios, né? O professor Patrício trouxe muito dos desafios empíricos, operacionais, né? Da própria Constituição e das finalidades, né? Enfim, essa grande empreitada que se constitui um processo constituinte, né? Eu vou trazer alguns desafios, principalmente partindo de algumas reflexões de literatura recente, principalmente os livros aqui, até para os alunos que estão presentes nesse encontro, acho que é interessante para que vocês procurem depois de onde eu tirei minhas referências, né? 2 livros recentes são muito bons para a gente pensar processos constituintes, especialmente o que está acontecendo hoje no Chile. O primeiro deles é o Abusive Constitutional Borrowing, né? A ideia de empréstimos constitucionais abusivos, publicado esse ano, agora há poucos meses, pela professora Rosalind Dixon e pelo professor David Landau, que também estuda bastante o fenômeno do constitucionalismo colombiano. E um outro livro que eu acho interessante para a gente pensar reformas constitucionais é a ideia do How Constitutional Rights Matter, né? Será que direitos constitucionais importam de fato? Então, é um livro também, uma empreitada empírica, um estudo amplo realizado no mundo, multimétodos, publicado no ano passado, em 2020, pelos professores Adam Chilton e Mila Versi. Então, são 2 livros que trazem paradigmas muito legais para a gente pensar hoje em desafios associados a processos constituintes. E eu vou trazer eles principalmente porque eu enxergo dois tipos de risco relacionado a essa ampliação do catálogo de direitos, né? O professor Patrício falou, olha, a gente está partindo de um paradigma constitucional neoliberal, uma Constituição estrita, com poucos direitos, enfim, com um formato muito específico, para um paradigma de direito, de Estado Social de Direito, né? Um paradigma que tem uma pluralidade maior de direitos, enfim, traz um catálogo e amplia esse catálogo de direitos. Isso gera desafios, principalmente de ordem prática e de curto prazo, relacionado a como incorporar esses direitos, fugindo de alguns riscos relacionados ao autoritarismo, né? Então, esse principalmente vai ser a tônica do livro do Abusive Constitutional Borrowing. E, por outro lado, a longo prazo, quando você lista um catálogo maior de direitos, você tem desafios maiores de efetividade, né? Não adianta listar os direitos se você não vai implementá-los a longo prazo, né? Então, essa ideia de efetividade vai ser trazida se os direitos constitucionais importam, né? O quanto eles importam e o quanto eles são transformadores na sociedade. E essa ideia de falar de ampliação de catálogos, apesar dela estar sendo bastante trazida na Constituinte chilena,
ela é uma tônica global, né? Se a gente for levantar dados, se a gente for ver as pesquisas que falam sobre a ampliação de catálogos de direito nas constituições do mundo, a gente tem visto que essa é uma tônica, não só de processos de elaboração constitucional, mas de reformas constitucionais. As constituições vêm aumentando progressivamente a lista de direitos que elas dispõem para tratar os mais diversos assuntos. Então, existe uma pesquisa de 2011 do professor David Law e da Mila Versteeg, a mesma coautora do livro, que fala o seguinte, olha, se a gente for olhar 188 países, praticamente todas as democracias, constituições da década de 40 até os anos 2000, né, foram mais de 700 constituições codificadas, a gente vê 3 tendências nesses processos constituintes, nessas constituições. A primeira é a proliferação de direitos constitucionais. Então, cada vez mais se avolumam a lista, o catálogo de direitos. A segunda é a ampliação do judicial review. Então, essa ideia de revisão constitucional, ela acaba sendo, né, o controle de constitucionalidade acaba sendo a tônica dos movimentos constitucionais das últimas décadas. E, em terceiro momento, muito relacionado à proliferação de lista, não quer dizer que esses novos direitos sejam todos inovadores, sejam todos nunca dantes explorados. Existem direitos genéricos que se encontram na vasta maioria das constituições. Então, eles passando alguns dados, eles falam o seguinte, olha, pessoal, se na década de 40, só 71% dos países do mundo reconheciam liberdade de expressão, liberdade de religião e igualdade, nos anos 2000 isso passa para 97%. É praticamente uma unanimidade que as constituições trabalhem direitos de liberdade de expressão, direitos de liberdade de religião e direitos de igualdade. A mesma coisa, na década de 40, um conjunto de mais ou menos 25 direitos, os mais genéricos, os mais comuns, eram protegidos por 10% dos países. Nos anos 2000, 70% tem esse mesmo conjunto. Então, você vê que vai se consolidando, né? Existe uma lista generosa, uma tendência empírica, né? E isso mostra que, na verdade, a previsão de direito está no core, né? No centro da ideia de um design constitucional que seja democrático e liberal, né? Então, a consolidação da democracia liberal passa pela previsão de direitos constitucionais, né? E se você for ver outros dados que são trazidos nesse trabalho de 2011, existem também esses direitos genéricos, então, eles estão em 97% das constituições, né? 25% de todos os direitos listados, e eles listam uma série de direitos, estão em pelo menos 70% delas, né? E alguns direitos, especificamente alguns, cresceram em popularidade. Então, principalmente, eles falam dos direitos das mulheres, enfim, direitos ambientais, né? Os direitos socioeconômicos, então, alguns direitos acabam sendo mais populares nas últimas décadas, né? E ao analisar esse fenômeno, a Rosalind Dixon e o David Landau, eles falam o seguinte, olha, por que isso acontece? Você tem tanto pressões de fora para dentro, então, pressões relacionadas ao constitucionalismo global, a ideia de elites que sinalizam, né, preferências, então, e maturidade constitucional, digamos assim, ou estabilidade constitucional para um ambiente internacional. Então, existe necessariamente essa questão da pressão internacional no âmbito doméstico, mas existem também, e aí muito relacionado ao caso chileno, ondas progressivas de mobilização popular. Então, parte desse avanço na lista de direitos que são protegidos por constituições estão relacionados às lutas sociais, né, a mobilizações como a que aconteceu no Chile em 2019, enfim, tantas outras, que geram esse impacto, que é um impacto talvez mais direto, né, nas constituições, que é a constitucionalização de um direito, ou seja, ela adquire o maior status dentro da hierarquia das regras daquele país, né? E aí, principalmente os direitos que a gente está vendo que hoje estão sendo mais mobilizados na Constituinte chilena, principalmente a questão dos povos indígenas, da questão paritária com as mulheres, e alguns direitos socioeconômicos, prestação de serviços públicos, como a questão da privatização da água, etc., são direitos que decorrem de uma intensa mobilização popular. Normalmente, eles estão vinculados a uma mobilização popular. Então, se a gente for analisar o caso chileno, ele se enquadra perfeitamente no modelo criado em 2011 por esses autores, né, e refletido em tantas obras. Então, existe uma pressão social muito forte que gera um movimento de constitucionalização, de valorização desses direitos básicos, né, e que esse movimento, então, gera uma constituinte ou uma necessidade de uma reforma constitucional mais profunda. Algumas outras reformas
são resultado de pressões internacionais. Por exemplo, no caso brasileiro, eu penso muito que a reforma do judiciário, a emenda constitucional 45, eu vejo ela como uma emenda que é resultado de uma pressão internacional por um sistema judicial, enfim, inclusive Fundação Ford, etc., por uma pressão por um sistema judicial mais autônomo, mais independente, etc. Então, eu vejo isso de uma forma muito interessante, assim, essa dupla visão das renovações, né? E a gente tem visto também, no caso chileno especificamente, que o professor Patrício trouxe, a Convenção Constituinte, ela é a primeira paritária do mundo, né? Então, ela tem essa tônica do direito das mulheres e tem um percentual relativo das suas cadeiras direcionado aos povos indígenas, né? E ela, enfim, tem que durar até o ano que vem, tem essa pressão, inclusive, para a finalização dos trabalhos. E o professor Gargarella, na sua análise sobre os 10 pontos da mudança constitucional no Chile, ele vai falar, olha, principalmente essas reações sociais, essas mobilizações, decorrem de uma Constituição de 1980, que, como o professor Patrício disse, era uma declaração de direitos muito mais espartana, muito mais conservadora, no sentido dela ter ausência de ferramentas participativas. Então, era uma Constituição que, por muito tempo, represou uma mobilização social, segurou, digamos assim, essas demandas sociais que estavam surgindo, né, especialmente quando você passa um momento de crise econômica, e uma negação também do caráter multicultural do país. Então, ela era uma Constituição que, ao mesmo tempo que ela não permitia participação, ela tinha uma visão de povo que não é correspondente ao tipo de composição social que você enxerga hoje, que você vê hoje no Chile, né? Então, ao mesmo tempo que ela era deficitária do ponto de vista participativo, de reconhecimento e de previsão de direitos, ainda o professor Gargarella coloca, olha, essa Constituição ainda tem restrições limita, especialmente algumas previsões mais progressistas, ela cria algumas cláusulas que geram algumas limitações. Então, por exemplo, a ideia de conduta terrorista para justamente justificar alguma limitação na esfera de direitos. Então, tem especialmente alguns itens, alguns dispositivos que são temerosos nessa linha de restrição de direitos, né? Então, o professor Gargarella é importante trazê-lo também, porque ele é um dos autores, né, que vocês acho que conhecem a obra dele da Sala de Máquinas, vai falar justamente sobre a tônica dos processos constituintes na América Latina. Ele vai falar assim, olha, é muito interessante que na América Latina existem reformas significativas no campo dos direitos, existem longas listas de direitos sociais, direitos econômicos, né? A Constituição do Equador é o maior exemplo, talvez, disso, né? Tem um catálogo amplo de direitos, mas são poucas as reformas do ponto de vista da sala de máquinas, né? Ou do sistema de organização de poderes, de fato. Então, essa crítica dele vai justamente na linha dos pontos que eu vou tratar aqui hoje. E se você for olhar especialmente a fala dos constituintes, enfim, aspectos mais específicos dessa constituinte em curso, né, alguns dos constituintes trazem a preocupação, né, de utilização de recursos naturais, né, impactos de mineração acaba aparecendo de uma forma bastante incisiva, e acessos a serviços públicos, né, além da promoção da igualdade de gênero. Então, a desprivatização de recursos naturais como a água, proteção do meio ambiente, né, a proteção de povos originários, que representam hoje 12% da população chilena, e você tem essa tônica ambiental, ela é muito presente. Inclusive, algumas constituintes, né, são chamadas de ecoconstituintes chilenas, que querem importar a mesma previsão que foi feita na Constituição Equatoriana de 2008, com a ideia de direitos da natureza, o reconhecimento da natureza como um sujeito de direito, né? Então, essa mesma previsão deve ser trazida. E isso também, além dos temas de feminismo, meio ambiente, etc., a gente tem visto que nas recentes votações dos últimos dias, já tem algumas previsões do que vai ser colocado. Então, o contexto de emergência climática é um ponto que já foi votado para ser disposto na Constituição, né? Além disso, uma definição e punição para negacionismo de abusos de direitos humanos durante a ditadura e repressão de povos indígenas e jovens nas manifestações de 2019, né? E, principalmente, se você for ver a estrutura das comissões, então, se você entrar no site, né, da Convenção do Chile, ou no Twitter, né, é bem transparente nesse sentido. E das 10 comissões que você olha listada no site,
você tem a Comissão 5, que é a Comissão do Meio Ambiente, Direitos da Natureza, etc. Você tem a Comissão 4, de Direitos Fundamentais, e você ainda tem comissões específicas só para povos indígenas e justiça de reparação. Então, esses temas, eles aparecem de uma forma muito incisiva. Na própria Comissão 4, que é a comissão especificamente destinada ao bloco de direitos fundamentais, você tem pelo menos 50 temas sendo debatidos, né, em 4 tipos de blocos temáticos, eu não vou detalhar aqui quais são, mas uma série de direitos a serem debatidos. E durante essa primeira etapa, então, que primeiro eles estruturaram esses blocos, esses temas ainda podem ser subdivididos, os blocos podem ser subdivididos. Então, se admite ainda a pluralização ainda maior de outros temas a serem tratados do ponto de vista de direitos fundamentais. Então, não é que não exista uma celebração que é inerente a essas conquistas, né? Processos de reconhecimento de direitos estão talvez na priorização dos movimentos sociais, né? O processo de constitucionalizar um direito, ele te dá uma garantia mínima de que aquilo representa um valor, primeiro que tem um papel simbólico, né? Aquilo é uma diretriz, é um valor que orienta as ações de governos, enfim, e movimentos sociais e poder judiciário e todos aqueles que estão abaixo da Constituição, né? Mas, ao mesmo tempo, existem também esse reconhecimento de direitos, ele não pode ficar só na folha de papel, né? Então, tem outros constitucionalistas que devem ter trabalhado na disciplina sobre a dificuldade de implementação, né, na ordem constitucional. Então, por muito tempo, a Constituição foi vista apenas como algo simbólico, né? A gente não pode voltar para um modelo assim. Então, primeiro risco, então, que eu acho que é importante trazer para vocês, que é essa ideia de constitucionalização de direitos como mecanismo de suborno. É uma palavra forte, né? A professora Dixon, ela usa a palavra bribe como suborno mesmo, não assim, penalizando os movimentos sociais por aceitarem um suborno, não é isso, não é uma condenação do movimento social de aceitar essa situação, mas é muito pelo contrário, pela ótica de que processos constituintes, ou reformas constitucionais, e principalmente líderes autoritários, negociam, muitas vezes, a previsão constitucional de alguns direitos em troca de questões democráticas ou de maior poder, né? Então, isso acaba acontecendo em alguns processos constituintes. A obra da Rosalind Dixon e do Landau, ela vai falar justamente quais são essas ocasiões em que o direito constitucional comparado, que é a ideia de você importar mecanismo de fora, serve muito mais para projetos autoritários, então você vai subverter a lógica de boas práticas extraídas de outros países para promover projetos autoritários, né, para promover projetos antidemocráticos. E eles vão falar o seguinte, que existe esse lado negativo, né, do direito constitucional comparado, e que esses padrões de empréstimo constitucional, eles foram mudando de perfil ao longo das últimas décadas, que muitos dos líderes autoritários no mundo de hoje, eles têm esse interesse de legitimação. 5 minutos, Fernando? Você fez um sinal com a mão? Fez? Tá. Fiz. Agora Não, deu 16. Tranquilo, eu já fecho. E justamente a Rosalind Dixon e o David Landau vão falar, gente, vocês têm que ficar atentos, porque os líderes autoritários, sob o verniz da legitimidade e sob o verniz da importação de mecanismos de fora, transformam isso em projetos autoritários. Então, eles contam, tem uma anedota muito interessante do Speaker's Corners, né? Então, tem no Hyde Park, em Londres, tem um canto ali que você pode trazer, que é justamente para promover a liberdade de expressão, e alguns países como Singapura e Camboja totalmente desvirtuam essa ideia, importam de uma forma totalmente enviesada, né, essa tecnologia de liberdade de expressão. E tem 2 pontos que eu acho que são legais de trazer, quem tiver interesse, então, busca na obra da Rosalind Dixon e do Landau. Primeiro, a cota de gênero em Ruanda. Então, na Constituição de 2003, em Ruanda, teve um movimento de ampliação de cotas de gênero, de ampliação dos direitos da mulher, mas, ao mesmo tempo, essas vagas eram destinadas a promover um partido político que era majoritário à época. E no Equador, na Constituição de 2008, é um dos outros exemplos que eles colocam, que, na verdade, teve uma mobilização, o presidente Rafael Correa, na época, usou esse processo constituinte justamente para adquirir apoio, né, em algumas dos seus projetos de poder dentro do seu mandato, que durou mais de 11 anos. Né? Então, eles falam que justamente as próprias ações do Correia
depois de algum tempo, eram contrárias às ideias de proteção ao meio ambiente que ele próprio defendia na Constituição. Então, ele não estava reforçando aquela proteção constitucional que ele mesmo defendeu num determinado momento, né? Então, é importante trazer esses pontos. Com relação às falhas de efetividade, aí pensando a longo prazo, né, eu acho que é importante trazer do livro de How Constitutional Rights Matter, que também existem algumas 3 grandes conclusões que eles chegam quando eles analisam 194 países, fazem um mega esforço empírico de levantamento de normas constitucionais e de experiência constitucional. Primeiro é que os direitos por si só, eles não são suficientes para evitar, coibir abusos de governos, né? Então, não existe uma associação em si entre você prever um direito e ter efetividade. Ele realmente coibir líderes autoritários. O segundo é que esses direitos só vão ter sua efetividade confirmada, principalmente nos casos em que existem organizações, mobilizações sociais que dão suporte para o enforcement desses direitos. Então, principalmente se você for ver direitos como liberdade de religião, direitos de associação em partidos políticos, não são direitos que têm uma natureza diferente, mas só eles são mais organizados do ponto de vista de mobilização social. E por isso, uma organização social vigilante dos direitos talvez seja o mecanismo de maior efetividade que você possa ter quando você quer constitucionalizar um direito. E por fim, eles também falam que democracias e cortes independentes não são tão importantes, até porque os líderes autoritários modernos, eles têm interesse em preservar essas instituições, eles não querem se opor a elas, às vezes eles até corrompem essas instituições, mas de fato por isso que eles ampliam o alerta da importância do monitoramento. Eu quis trazer esses 2 pontos, e aí já fechando minha fala, justamente porque a gente tem 2 riscos que estão muito presentes na Constituinte chilena. O primeiro é o risco de uma eleição de um líder autoritário, de um líder de direita, né? Que existe um risco desse líder, inclusive, interferir no processo constituinte que está em curso, né? Então, o presidente que vai ser eleito vai ser um fator de grande importância para o desenvolvimento do processo constitucional nos próximos meses. Então, é importante que se pense, né, do ponto de vista de barreiras, né, se impor barreiras a eventuais desvios ou apropriações, né? E do ponto de vista de efetividade, a gente viu que os movimentos de 2019, eles perderam um pouco a mesma força, principalmente nas últimas eleições. Uma das críticas foi o esvaziamento, né? Poucas pessoas indo para a eleição, poucas pessoas participando do movimento. A própria Constituinte já está, como o professor Patrício trouxe, redes sociais está tendo muito movimento contrário, uma subversão do valor daquele movimento, né? Então, existe um alerta de que movimentos sociais precisam se engajar e estar politicamente ativos para monitorar o cumprimento desses direitos. Não importa só prevê-los, né? Eu acho que o primeiro passo, um passo simbólico, é a constitucionalização, mas tem um caminho muito longo para que esses direitos se consolidem no ambiente constitucional chileno. Bom, eram essas as questões que eu queria trazer hoje, Fernanda e professor Dimitri. Agradeço o espaço e estou muito receptiva aí às dúvidas, sugestões, conversas, diálogo e as observações dos colegas. Muito obrigada, Karina. Passamos agora, então, para o professor Alessandro, 20 minutos, e eu levanto a mãozinha quando tiver já com 15 para você poder se organizar, tá bom? Ok, obrigado. Bom, cumprimentar os colegas, professora Karina, professor Patrício, e vou rapidamente para o tema, só 20 minutos, para não me prolongar. Eu fiz várias anotações, eu tinha me aproveitado dessa questão de eu ser a última pessoa, logicamente, para fazer as anotações dos colegas, dos comentários, me aproveitando de maneira lícita ou ilícita, ou de forma duvidosa daquilo que eles estão falando. Logicamente, eu anotei aqui basicamente umas 4 ou 5 horas de conferência, mas eu vou falar só 20 minutos, então eu escolhi só um ponto, né? E eu queria, né, diante do cenário, 2 pontos, na verdade, frente ao cenário atual do constitucionalismo, do processo democrático latino-americano,
falar uma premissa, né? Minha premissa ela é pessimista, ela não tem nada de otimista com relação ao processo atual, né? Tenho utilizado isso tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista político, então eu acredito que ser pessimista é mais fácil você acertar em prognósticos de política do que você ser otimista no atual momento da conjuntura mundial e particularmente da América Latina. E dentro dessa minha visão pessimista, eu queria trazer a lembrança aqui. É óbvio que nós não estamos aqui na virada do século XIX para o século XX, nós estamos no início, né, do século XXI, basicamente, primeiro quartel aí do século XXI, se eu não estiver utilizando uma linguagem errônea. E esse primeiro quartel não é, nós temos tecnologia da informação com alto grau de desenvolvimento, nós temos um grau de inter-relação entre os países, globalização, bom, um conjunto de coisas que acho que a professora Karina falou bem, hoje os direitos humanos, os debates sobre os direitos humanos, a questão internacional, as convenções, as discussões acadêmicas com relação a essas temáticas são gigantescas hoje, talvez muito maior, muito provavelmente mais pobre do que a virada do século XIX para o século XX, né? Mas muito maior em quantidade quando nós olhamos o início do século XXI. Bom, por que eu estou falando isso? Porque no final do século XIX para o século XX, logicamente era um momento de crise. A gente lembra como um momento de crise, que óbvio vai levar uma primeira guerra, né, mundial e uma segunda guerra, mas a gente precisa lembrar que naquele momento, antes pelo menos da Primeira Guerra, o horizonte, por exemplo, europeu, era um horizonte de alto grau de estabilização, ou seja, na verdade, não se imaginava que uma guerra pudesse acontecer naquele horizonte. Alguns autores conservadores, reacionários do direito constitucional, como um autor chamado Carl Schmitt, alertava e falava, olha, debaixo desta paz e deste equilíbrio de forças, vocês não estão vendo, mas está surgindo um conjunto de conflitos, e vocês estão, né, achando que isso é uma espécie de paz perpétua. Né? E essa paz perpétua, ela não condiz com o que vai acontecer daqui para frente. Só que vocês estão achando que vai ser assim, não será. Bom, logicamente a gente sabe em que pé se deu a história. Quando nós olhamos os processos constituintes mais dramáticos, eu poderia praticamente retomar aqui a Revolução Francesa para falar disso, mas eu quero falar da Alemanha, né, de uma velha discussão que nós temos num livro famosíssimo, né, do Fernando Lassalle, onde ele está alertando todo mundo para falar, olha, eu vou produzir a Constituição. Estava tudo armado em 1848 na Alemanha para produzir um texto constitucional fabuloso. Os debates incessantes. Todo mundo falou, nós temos a caneta e estamos escrevendo a Constituição. Só esqueceram de uma coisa, do Exército. Né? Só esqueceram que Constituição, aliás, que Constituinte é disputa por poder, eu diria. Que Constituinte é disputa por poder. E quando você vai para uma Constituinte e você não está disputando o poder, isso pode ser um problemão. Tá? Não está disputando o poder. Eu não vi a frase inteira, então eu não posso fazer nenhuma alegação negativa com relação a ela de verdade. Mas a informação de que quando a Constituinte chilena recebeu a informação que a eleição estava acirrada entre uma candidatura reacionária atual, no caso, e o Boy, que ela disse, não importa quem vença, terá que obedecer à Constituição, é um problema essa frase. Tá certo? Porque você imagina, portanto, que a Constituição vai ter força, né, de forçar os atores. Bom, nós temos um ator que está dizendo, que quase está dizendo que olha, nós vamos ter uma outra Constituinte, essa é de verdade. Porque essa Constituinte, ela não tá legal. E ele está com um discurso contrário a essa Constituinte. O professor Patrício falou muito bem, existem forças dentro da Constituinte chilena, hoje, que jogam contra. Inclusive, a ponto de um grupo bom, é preciso lembrar que na regulação, e acho que vale a pena, no direito comparado, a gente começar a falar de regulação das constituintes, que é um dos fatores mais interessantes. Né? A gente fala muito de sala de máquinas na Constituição, mas existe uma sala de máquinas que é a sala de máquinas do regulamento da Constituinte, e ela é fundamental. Na regulação constituinte atual chilena, salvo maior engano, você tem uma votação para escolher os membros de cada comissão que vai redigir um pedaço da Constituição. Então, que não foi, né, não é uma coisa totalmente inovadora, é usual, mas os nomes devem ser indicados.
é um pouco diferente da Constituinte brasileira, porque nós somos partidos políticos disputando o poder que foram indicar isso. Ali você tem um conjunto de forças que nem sempre tem um grau de organicidade de tipo partidária, né, para guiar esse sistema. E uma das pessoas que foi indicada para a Comissão de Direitos Humanos é um almirante, eu não me lembro agora o nome do sujeito, alguém pode me dizer, inclusive, o nome dele, desse almirante, salvo maior engano, participou, tem participação ou indicativos na, né, ditadura chilena. E ele foi para a Comissão de Direitos Humanos, logicamente, propositalmente indicado por um grupo político para ir para essa comissão. Comissão que, aliás, teria que conversar e dialogar com vítimas da ditadura militar. Então, você imagina o grau de provocação que isso gerou. É conflito. E provas são as pessoas que não estão jogando contra, eu diria aí, a Constituinte. Lógico, bom, isso aí deu um rebuliço danado na Constituinte, a ponto de ter ameaças de ir à justiça. E a coisa mais engraçada aqui, e é o comum, na verdade, do conflito de constituintes, é o conflito com relação ao que faz o Poder Judiciário com relação à Constituinte. Já que o próprio regulamento da Constituinte chilena diz que ele é poder soberano. É o poder soberano, né, que não tem um orçamento, não determina um orçamento propriamente. É um poder soberano que tem uma dificuldade de confrontar poderes instituídos, porque não pode, em tese, é só redigir o texto constitucional, como foi o processo constituinte brasileiro, só redigir. Veja, quando a missão da Constituinte chilena é só redigir o texto constitucional, quando se fala isso, ou quando se fala isso de início, que esse seria o produto final, dar a Constituinte, e depois todos vão para casa rezar para que se cumpra a Constituinte, não significa que eles não vão lutar pelo poder. Então, em algum momento, do ponto de vista histórico, a Constituinte pode avançar logicamente, aqueles que acreditam, pelo menos do ponto de vista teórico, numa Constituinte originária, né, todo mundo sabe como é que funciona. Quando a Constituinte surge, ela vai ter que bater de frente com o poder constituído. É quase que inevitável esse confronto. No caso chileno, me parece, não sei, até esse momento, esse conflito não ganhou grandes proporções. Não ganhou, pelo menos, as proporções que tiveram no Equador, nem na Venezuela, nem na Bolívia. Mas na Bolívia foi algo interessante. Foram praticamente 2, 3 anos de conflito, onde o poder constituído, o legislativo, tentou desalojar a Constituinte, né, do seu prédio. Então, há um conflito de poder. E isso, acho que é um risco, não da Constituição, que vai ser posta logo mais, mas há um risco do poder constituinte. Ou seja, ele parece um poder constituinte parecido, talvez em direito comparado, talvez a contribuição que a gente possa elaborar em cima disso, no direito comparado, ela parece muito em alguns aspectos, né? É bem diferente em diversos outros. Mas o nível de força, né, é similar à Constituinte brasileira de 87 e 88. E eu fiz uma brincadeira com um colega chileno, professor da Middlesex University de Londres. Eu falei para ele, bom, vocês estão tendo o constitucionalismo social tardio, né? Em pleno 2021, né? Vocês vão ter a primeira, e ele utilizou um termo, que depois eu até coloquei em um pequeno artigo, que ele falou, olha, aliás, falou 2 coisas para mim que eu guardei até hoje. Ele falou, bom, nós temos um problema no Chile com relação a esse processo, que é realmente essa falta de organicidade, de você ter máquinas lutando pelo poder de maneira mais organizada. Isso, para ele, para alguns, isso era um bônus, tudo bem? Era positivo. Mas para ele falou, isso é um problema. Né? Só para alertá-los, esse debate que eu fazia com meu colega era partidário. Então, ele, na verdade, é um militante do Partido Trabalhista Inglês, e eu, né, do Partido dos Trabalhadores, debatendo com ele política. Não era questão de direito e nem de ciência política, nem nada do gênero. Ele falou, olha, isso é um problema para nós, não tem organizações mas será um processo interessante, alguma coisa terá que sair. E ele falou, não poderá ser um gatopardismo, lembrando, então, um famoso escrito italiano, de um autor italiano, o Gato Pardo, né, dizendo que não vai dar para não mudar nada, alguma coisa vai ter que mudar. Mas é um passo. Esse passo ainda vai ser provavelmente insuficiente, mas dentro desse cenário, e aí eu termino aqui a minha fala, eu acho, a professora Karina falou aqui, acho que
muito parecido com o que eu vou dizer agora, a Constituinte tem que ter, mais do que estampar um monte de direitos, acho eu, e eu acho que tem que ser estampado com os direitos, ela tem que disputar o poder. Disputar qual é o cenário, qual é o próximo cenário de poder. Porque se ela não tiver essa visão, qual é o próximo cenário de poder, isso me parece um problemão. Jogar achando que você vai jogar as regras lá, e, bom, agora vamos ver, todo mundo vai ter que cumprir. Não é assim que funciona a vida. Eu desconheço. Então, tem muito de discussão com relação a isso, que é política, eu diria, mais do que simplesmente direito constitucional. Então, acho que essas forças têm esse dilema hoje de, nesse processo, ganhar força. Ou seja, a própria Constituinte ganhando força, né? E podendo, de alguma forma... Lógico, o sonho, o ideal de uma Constituinte soberana é poder intervir nos poderes constituídos, né? Poder reiniciar um processo, entre aspas, do zero, né? Uma espécie de idealização. Mas eu acho que uma Constituinte que dê uma baita de uma carta com um monte de direitos, mas que não visualize o conflito político a posteriori, isso me parece ser realmente o principal nó que a gente pode ter na América Latina com relação às constituintes e, particularmente, com relação à constituinte chilena. Basicamente isso, e a gente pode ir para o debate. Muito obrigada, professor Alessandro. Então, agora a gente abre para perguntas, para contribuições, e aí, ao final, a gente pode voltar para a nossa mesa hipotética, né? Nossa mesa virtual, para ter o retorno, então, dos nossos convidados e da nossa convidada. Gibran está com a mão levantada, também o professor Dimitri vai também fazer seus comentários, não é isso? Então, vamos lá. Pode começar, Gibran. Ok. Estava confuso com o que seria a ordem. Primeiramente, eu tinha 2 perguntas para fazer. Só peço desculpa por qualquer erro, que eu sou ainda graduando, então a gente não tem... É o cerne da ignorância ainda. Primeira coisa, tanto o professor Alessandro agora no final, quanto o professor Patrício, né, eles mencionaram essa questão da movimentação social que teve agora numa questão de um constitucionalismo que acabou emergindo. E o professor Patrício, em específico, né, ele acabou mencionando que a Constituição de 1980 é considerada enquanto ilegítima, o que gerou vários debates sociais, etc. Agora, isso me surgiu uma grande dúvida, porque eu, pelo menos com o conhecimento da literatura que eu tive contato, eu acabei lendo um livro do Tom Ginsburg sobre Comparative Constitutional Design, que ele falava, né, que o Chile era um dos grandes exemplos dos quais as medidas contramajoritárias foram sendo reduzidas com o tempo conforme o nível de institucionalização democrática no país. E é claro que essa obra é de 2012, né? E o próprio professor Patrício comentou que muitos movimentos de reforma constitucional aconteceram em 2018, então talvez eu não sei se essa perspectiva não estava no escopo do autor na época, mas isso me deu essa dúvida, porque agora eu não sei se o meu comparativo referencial está correto. E se possível, se pudessem me dar também algum outro referencial em qual eu possa embasar talvez mais pesquisa sobre o assunto. E a minha segunda pergunta era a questão que o professor Alessandro tinha mencionado ao final, de um almirante que tinha sido declarado para a comissão, se ele poderia enquadrar isso enquanto um constitutional hardball, naquele conceito que o Tushnet dá. Obrigada, Gibran. O professor Dimitri tinha ficado de fazer comentários e eu que me embolei aqui antes de passar a palavra para ele. Então, Rubim e professor Mário, vocês vão em seguida, tudo bem? Certo. Não, na verdade, eu só queria agradecer a todos que falaram e fazer duas, talvez não é para comentar nada, estou aprendendo, estou estudando, acompanhando como todo mundo. Eu queria fazer uma pequena constatação para quem, inclusive, não
não analisou esse debate, que é uma coisa muito simples, mas muito importante. Tudo aquilo que nós estamos dizendo sobre constitucionalismo, sobre espécies de constituição, sobre conflitos de modelos, sobre, como dizer assim, empréstimos, todo esse debate, vamos chamar isso de teoria da Constituição, surge necessariamente e sempre por uma experiência política prática, é fazer uma nova Constituição. Então, por isso eu considero que aquilo que ocorre no Chile é algo sumamente importante, não só no caso da América Latina dos vizinhos, porque nós temos um caso bastante diferente dos demais, de uma Constituição que pode estar nascendo. Então, isso não é apenas uma, digamos, uma curiosidade política para saber quem vai ser eleito domingo no país vizinho, ou se vai mudar o regime da Previdência, mas pensando no nosso direito, Estado de Direito, vocês usaram todas essas grandes palavras, legitimidade, Estado social, direitos humanos, separação de poderes, exemplos como esse é a matéria-prima mais valiosa e mais importante para estudar direito constitucional. Eu fico triste vendo tantas pessoas comentando se o ministro Barroso ontem à noite mandou ter passaporte da vacina ou se a Rosa Weber tossiu 2 vezes a mais do que devia tossir na sessão virtual, e esqueceu o fato de que aqui nasce um tipo de Constituição que eu considero nova pelo seguinte, porque aí, por favor, me corrijam ou mudem, sei lá, me expliquem melhor, mas eu vejo, observando a história do constitucionalismo, existem algumas razões para você ter uma nova Constituição. Ou aquela revolução popular, ou um golpe de Estado, que pode ser de direita, de esquerda, mas uma coisa por cima, ou seja, tu faz um golpe, é o novo regime que é uma Constituição, ou existe um levante popular relevantíssimo, aí depois vai reconstruir o Estado, ou vamos fazer apenas uma mudança bem comportadinha de uma Constituição, porque o governo, os governantes, os poderosos consideram que essa Constituição não funciona bem, então você faz a chamada reforma comportada, uma mini-reforma. O presidencialismo vai virar semi-parlamentar, o presidencialismo vai virar semi-presidencialismo, vamos federalizar o Estado, algo desse tipo. Agora, até ouvindo vocês, queria não pedir para fazer uma profecia, mas fazer uma observação, uma pequena pergunta. A observação é, no caso do Chile, o doutor Patrício usou uma palavra que acho fundamental para esse debate. Não houve um descontentamento popular na modalidade de uma explosão, mas ele usou a palavra que gostei muito de acumulação. As pessoas não aguentam mais o regime político, não aguentam mais o regime econômico. Essa acumulação fez com que você chegue a um ponto e diz, basta. O famoso, eu quero acabar com esse casamento. Não tenho nenhum motivo específico, mas depois de 20 anos não aguento mais. Posso até não ter uma razão concreta. Então, se nós usarmos, permita essa brincadeira, o exemplo de um casamento em que você quer sair porque você cansou, eu não conheço outro país em que, de uma maneira consensual, de uma maneira bem organizada, que eu diria, apesar dos problemas do Chile, a Constituinte tem um regimento, está andando, isso não tenha tido nem a mudança de regime, nem a vontade do próprio governo de modificar, nem a rebelião popular. Então, é uma nova maneira de você fazer uma Constituição que seria uma mudança geral e aquilo que vocês estão falando então, o meu primeiro ponto, aquilo que vocês chamaram de desafio, para mim, o grande desafio seria, se isso não der certo, se a Constituinte, de tanto, como alguns autores chilenos estão acompanhados dizem, de tanto maximalismo, de tanto desencontro, se essa Constituição for ou fracassar a Constituinte, ou for rejeitada em referendo popular, vamos voltar em 1980. Então, para mim, o grande problema desse modelo, porque eu estou dizendo isso, nas demais causas de criar uma nova Constituição, você não tem nada. Ou acabou o regime, deu o golpe, então vai ter que ter uma Constituição, não se discute. Dom Pedro I não tinha opção, vou ou não vou fazer a Constituição, tinha que fazer. Ou no caso da reforma comportadinha, o regime mesmo quer, funciona. No Chile, nós sabemos de que houve várias tentativas da presidência Bachelet, etc., de fazer uma nova Constituição comportadinha, nada funcionou. Então, para mim, esse exemplo histórico, por isso eu fico lendo todo dia o jornal, converso com os meus amigos no Chile, estou realmente
preocupado, muito interessado com isso, seria essa ideia. Uma Constituição que vai surgir dessa maneira, que eu reputo nova no direito constitucional, que o Dr. Patrício chamou de acumulação, se não der certo isso, porque há razões para não dar certo. Vamos voltar atrás, então isso seria uma grande derrota, vai fazer apenas uma reforma cosmética. Então, estava pensando que aqui está sendo colocado em jogo algo que, em outros casos de assembleias constituintes, de mudança constitucional, não se coloca. Então, algo absolutamente novo e vai além dos 10 desafios do Gargarella ou de uma coisa nesse tipo. Então, isso seria o interessante nesse sentido. O segundo ponto, agora, que queria só para... O professor Alessandro falou isso muito bem, mas queria também colocar como uma questão bem relevante o fato de que, quando a sociedade chilena, pelo que eu estou observando de fora, está bastante dividida, não tem clareza sobre o que deve ocorrer, existe, então, um conflito básico de dois grupos que vai se manifestar na eleição de domingo, esquematicamente 50 e 50. Em geral, grande parte da sociedade não quer essa constituinte, inclusive, como lembrava o doutor Patrício, muitos se candidataram na constituinte só para sabotear, para fazer um monte, estão fazendo, ou seja, uma constituinte onde os inimigos estão dentro, não porque discordam, isso é algo também me parece muito novo no Chile, não porque discordam da linha A ou B, mas porque não querem uma nova Constituição. Então, é bem interessante. Eu sou um abstêmio, nunca bebo, e vou em um bar para convencer as outras pessoas a não beberem naquele bar. Um pouco, digamos, se sou o provocador número 1. Então, quando isso ocorre, dizer, eu vou me candidatar, vou na Constituinte, com o motivo de sabotear tudo aquilo que ocorre, então nós percebemos como o segundo desafio, então, além de não dar certo, porque é super não ortodoxo, super, para mim, sem precedente, o segundo elemento seria, quando a sociedade é dividida em relação à oportunidade de ter uma Constituição, e, em geral, quando nós temos, então, esses 50 e 50, nós podemos, isso é um momento propício para se ter uma nova Constituição? Não quero voltar atrás na Constituição, evidentemente, anterior, nem seguir as receitas muito ultraliberais da Dixon, do Gargarella, etc., que não gostam de constituições assim bagunçadas. Mas eu queria pensar justamente nisso, como alguém consegue fazer uma Constituição em uma sociedade profundamente dividida sobre elementos básicos. Então, me parece que esse debate, até para quem está estudando, está escrevendo alguma coisa, ou está ainda na graduação, é muito interessante ver de que nos nossos olhos está nascendo uma nova experiência do constitucionalismo, pode ser que fracasse, mas é algo digno de muito estudo. E parabenizar a doutora Fernanda, que mais organizou o evento. Obrigada, professor. Agora o Bim, depois o professor Mário. Oi, consegue ouvir? Obrigado. Bom, obrigado muito pela apresentação e pelo tema, obrigado ao grupo também por trazer esse assunto. Bom, eu queria perguntar o seguinte, vocês falaram muito que a nova Constituição chilena está acrescentando mais direitos, tornando a Constituição maior, acrescentando direitos de comunidades não abarcados na outra, tentativa de superação essa falta de representação. Então, me parece que vai ser uma Constituição bem extensa. Bom, eu não sei se eu vou falar alguma bobagem, porque foi muito tempo que eu vi, a gente estudou um livro aqui no grupo de estudo do professor Delamare, professor Quinzano, que é um livro clássico, não sei se vocês conhecem, que é aquele Tuar Juristocracy, Richard. Bom, se eu me lembro muito bem do argumento do autor, ele fala justamente sobre essa nova funcionalização de direitos, sobretudo no Canadá, Nova Zelândia e África do Sul, e houve um aumento expressivo na quantidade de dispositivos condicionais, um acréscimo
de comunidades não abarcadas anteriormente, e tudo isso. Só que, contudo, ele diz que esses acréscimos constitucionais, eles não trouxeram evolução para o Estado mesmo, também não trouxeram benefícios para essas comunidades que supostamente seriam beneficiadas por esses novos políticos constitucionais. O que fez, pelo contrário, somente a Constituição, foi empoderar muito mais o judiciário desses países. E como o judiciário tem sempre um caráter mais conservador, né, acabou que esses dispositivos quase, geralmente não são efetivados, não tem regulamentação, e mais do que isso, ele acabou retirando da discussão a política e colocando o judiciário como um sujeito definidor das políticas desses países, né? Então, a minha pergunta para vocês é isso, né? Nessa nova Constituição chilena, existe uma preocupação em relação a esse poder maior que vai ser dado ao judiciário chileno? Como vai funcionar esse judiciário, né, a partir dessa nova Constituição? Como vão ser regularizados esses direitos? Porque na Constituição brasileira também existe direito para tudo e geralmente não é efetivado. Bom, era isso. Obrigado. Professor Mário. Obrigado. Bom, a primeira coisa, parabéns pelo evento, muito legal. Estava há algum tempo já querendo entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no Chile, tenho procurado acompanhar. Queria fazer uma pergunta muito rápida para o professor Patrício. Professor, por que a Constituição do Pinochet durou tanto? Uma hipótese que eu tenho é uma espécie de efeito bomba-relógio, que ela se tornou inviável conforme as pessoas foram, conforme o modelo de previdência se tornou, chegou a hora das pessoas se aposentarem, né? Vamos dizer assim. Então, dado o fato de que as pessoas começaram a se aposentar, aquela geração começou a se aposentar e não tinham recursos para isso, esse acúmulo, né, foi... Só um minutinho, por favor. Desculpa. Só queria entender, então, assim, se é um efeito bom, se é um efeito bomba-relógio, ou seja, a Constituição do Pinochet é um modelo neoliberal, né? Uma parte importante do modelo econômico chileno é a previdência privada, que garante, inclusive, uma margem fiscal no Chile muito maior do que no Brasil. De relação dívida-PIB brasileira é 90%, hoje no Chile acho que é 30%, 40%, deve ser algo assim. É um sistema financeiro com maior capacidade de financiamento das empresas, né, do que no caso brasileiro. Então, enfim, tem a relação entre crédito e PIB no Chile é muito maior do que no Brasil. Agora, esse modelo parece ele ter chegado num limite, e as pessoas começaram a se aposentar e não tinham dinheiro, não tinha dinheiro para isso, né? E aí, enfim, é uma hipótese, é o efeito bomba-relógio, né? Outra hipótese que eu queria testar com você, professor, é se havia embaraços institucionais para se mudar essa Constituição. Então, por exemplo, eu sei que o Pinochet fez um modelo de garantir a vitaliciedade de alguns senadores, né? De alguns senadores, uma parte do Senado não era eleita, né? Isso depois acho que a presidente Bachelet mudou, salvo engano, mas enfim, por algum tempo havia um certo domínio, né, do Congresso chileno, talvez tendo impedido a capacidade de mudar a Constituição. Mas a pergunta no fundo é: por que durou tanto? Né? Por que tão resiliente? E eu estou aqui levantando duas hipóteses, né? A hipótese de um modelo econômico que se mostrou satisfatório por um tempo, mas começou a cobrar um preço muito caro com o envelhecimento das pessoas, e outra eventual possibilidade de um arranjo institucional que criou uma espécie de lock-in, né? Que trancou
as possibilidades de mudança no próprio desenho. Ou nenhuma dessas duas hipóteses, evidentemente. Bom, eu queria também fazer uma pergunta para os três, mas aí quem tiver mais elementos pode fazer os comentários sobre essa questão da plurinacionalidade no processo constituinte chileno. Acho que esse é um tema que aparece com bastante relevância para quem vê a Constituinte chilena de fora, tanto pelas cadeiras reservadas aos povos tradicionais, mas pela própria presidência da Constituinte, mas eu me vejo com muitas dúvidas sobre o quanto esse reconhecimento ele pode entrar naquilo que a Karina trouxe como, né, como suborno, assim, né, como um reconhecimento mais formal do que efetivo, né? É isso, então, queria, se não tiver mais perguntas, não tem mais nenhuma mão levantada, queria voltar, então, para a nossa mesa, para tentar responder, comentar as questões que apareceram aqui. Pode ser de 5 a 8 minutos, vocês acham que é pouco, vocês acham que dá, porque para a gente ir até, no máximo, até 19 horas, pode ser? Bom, estou entendendo que sim. Então, podemos seguir a mesma ordem, professor Patrício, depois professora Karina e, por fim, o Alessandro. Tá. Só um minutinho. Vou marcar aqui o relógio. Vou tentar dar resposta para todos quienes fizeram alguma pergunta. Alguém perguntou por a Constituição de 1980, também o professor Mário. Essa Constituição tive muitas mudanças. Foi muito mudada no governo de Ricardo Lagos. Tive importantes mudanças. Também no governo da presidenta Bachelet. Mas o que acontece é que essa Constituição era tão altamente autoritária, tão antidemocrática, que todas essas reformas ainda não conseguiram, essas mudanças não conseguiram tirar esse perfil tão altamente autoritário e antidemocrático. E por isso que a subsistência de essa parte da Constituição de 1980 que ficou sem mudança, acho que foi o que levou ao país a esse estado de saturação, no qual acho que se combinaram muitos elementos. Aqui tentarei também dar resposta às perguntas ou às observações do professor Mário, em quanto às possíveis motivos ou causas que levam a esse fracasso da Constituição. Um deles, eu concordo com ele, que é o fracasso do sistema da previdência privada aqui no Chile, que são as AFP. Muitas pessoas começaram a padecer esse sistema de previdência, a sofrer em carne própria, eles mesmos, sofrendo esse verdadeiro punição que era essa previdência, que aqui no Chile era realmente atualmente realmente indigna, tá? Então esse foi um elemento sem dúvida, e que era dos colunas vertebrales do sistema econômico chileno. Outro elemento que acho que intervino nessa crise, para mim, pessoalmente, foi a perda absoluta de legitimidade das Forças Armadas
e das instituições de ordem público. Quando o Pinochet decide entregar o poder para o poder civil democrático, eles falavam uma coisa assim, foi conúbio entre o poder político e o poder das Forças Armadas. Então, os políticos falaram assim, nós vamos fazer como que nós mandamos a vocês, militares, e vocês, militares, vão fazer como que vocês obedecem a nós. Então, essa união espúria, essa união assim, durou muitos anos e deu essa base ilegítima e muito frágil. Então, quando as Forças Armadas entram no jogo da corrupção aqui no Chile, com casos sumamente graves, miles e miles de milhões de pesos envolvidos, não só o exército, principalmente Carabineros do Chile, uma instituição que era também, igual que as AFPs, das colunas vertebrais da institucionalidade do Chile. Carabineros caiu, despencou totalmente, caiu sua legitimidade. Tem um caso judicial famoso que falam aqui aqui falam no Carabineiro, chamam de Paco. Falam, policial falam Paco. Então, aqui falam Paco Gate, que é o caso judicial que está fazendo a investigação, a apuração da corrupção em Carabineiro. Uma outra coisa também que acho que pode influir foi uma excessiva presença da banca na vida dos chilenos. Para tudo tem que acudir na banca, para estudar, para para conseguir saúde, para conseguir uma casa, que esse também é um dos direitos que está estão trabalhando muito forte nisso. Aqui, para conseguir uma casa regular, precisa R$1 milhão, mais ou menos. Uma cidade aqui em Chillán, que é uma cidade pequena, uma casa normal, você precisa mais ou menos R$1 milhão. Então, para tudo, os chilenos precisavam da banca. Então, estava hiperbancarizado esse país, hiperbancarizado, com juros que estavam afogando as pessoas e criando uma enorme distância entre os mais ricos e os mais pobres, tá? Acho que tudo isso na coqueteleira, sem dúvida, foi alguns dos elementos que levaram o país a essa crise. Para também responder a quem perguntou acerca do funcionamento do judiciário, só poderia falar que estão estudando a criação de um órgão independente para a designação dos juízes, que aqui no Chile é muito pouco transparente. As eleições de juízes fazem o próprio Poder Judiciário, então eles autogeram seus juízes. Então, é muito escuro, não tem transparência, e a Convenção está trabalhando nisso, a criação de um órgão independente. Acho que Peru tem um órgão desse tipo. Que mais? E para também responder um pouco o que falou Fernanda, quantas cadeiras reservadas, são 17 cadeiras reservadas para povos originários, e eu também tenho algumas dúvidas do que seja o resultado final, quanto vai a recolher dessa temática que está muito abandonada aqui no Chile. Eso, nessa chuva así de información. Disculpe
el desorden. Imagina, obrigada, professor Patrício. Agora, professora Karina, por favor. Imagina, agradeço as dúvidas, as perguntas, são todos temas muito interessantes, o tema que você faz de Constitutional Hardball, enfim, acho que vocês tiveram leituras muito legais ao longo da disciplina. Queria, na verdade, costurar um pouco algumas coisas. A Fernanda trouxe o desafio da plurinacionalidade, né, e acho que isso se costura também com a ideia do que o professor falou, que esse é um fenômeno constitucional muito particular, né, justamente porque ele não está imbuído de um imediatismo, ou talvez de uma necessidade de reforma. Em outro caso, não se teria nada, né? Você tem uma Constituição de 1980, se o processo constituinte não avançar, você vai regredir e vai voltar para a mesma Constituição. Então, existe uma pressão internacional, eu entendo assim, por ser um processo mais longo, por ser um processo que está sendo observado por uma comunidade internacional, eu acho, Fernanda, até esse ponto que você traz de plurinacionalidade, né, direito dos povos indígenas, etc., e esses direitos humanos que a gente vê que são direitos humanos quase que tem avançado muito forte numa agenda de direito internacional dos direitos humanos, vem com muito mais força. Eu acho que esse processo constituinte é um processo constituinte que está tendo uma pressão internacional muito grande, e eu concordo com você, existe um desafio muito grande de incorporação dessas diretrizes, e eu sinto que isso está muito associado, assim, o professor Dimitri falou, e essa pressão internacional do ponto de vista de imposição desses direitos. Então, eu imagino, inclusive, que do ponto de vista de suborno, né, dessa teoria dos subornos da professora Rosalind Dixon, do professor Landau, é um risco muito grande, justamente porque essas organizações que estão promovendo esses direitos, elas têm uma pressão maior de ver aquilo implementado. E muitas vezes elas, por terem uma pauta específica, elas querem que aquilo seja efetivado e às vezes elas perdem o contexto de potenciais prejuízos numa ordem democrática ou como essas negociações podem ser vistas do ponto de vista político, que é o que o professor também, Alessandro, disse, né? Como que você tem como obrigação escrever um texto sem discutir as disputas de poder por trás do texto? Nunca é só um texto, né? Nunca é só uma decisão sobre um texto. Então, eu acho que isso está muito relacionado e eu vejo uma pressão internacional, eu sinto que a pressão internacional, no caso da Constituinte chilena, é decisiva para a incorporação principalmente desses direitos, e eu acho que isso pode gerar riscos ainda maiores, porque justamente essas organizações estão cada vez mais pressionadas para a incorporação. Sobre o ponto do Rubin, só para não me alongar, eu também lembrei desse livro do Rand Herschel sobre Towards Juristocracy, né, sobre juristocracia, e eu fiquei pensando, assim, além da questão do judiciário, Rubin, que eu acho que eles estão, pelo que eu dei uma olhada, assim, por cima, eu vi que está tendo uma discussão muito grande do estabelecimento de um conselho da magistratura, que é muito interessante justamente porque criação de conselhos aconteceram principalmente na América Latina, nos anos 80, em constituições pós-autoritarismo. Então, você vê aquilo que o professor Alessandro está falando, é uma coisa atrasada, né? Eles estão discutindo agora. Mas a criação de um conselho da magistratura parece que está sendo uma iniciativa forte do ponto de vista para aumentar independência judicial, enfim, coordenar de forma mais incisiva a organização e gestão do judiciário. Mas eu sinto falta de uma discussão maior, que eu não sei se está tendo na Constituinte, aí é por desconhecimento meu, não só de se pensar judiciário com ampliação de catálogo de direitos, mas de acesso à justiça. E defensoria pública, instituições de justiça, Ministério Público, né? Quando você lista um catálogo gigante de direitos sociais, econômicos, quando você incorpora isso numa Constituição, você precisa não só do judiciário estar atento a essas questões, mas de todo um suporte de instituições que possam fazer cor e dar efetividade a esses instrumentos, né? E não só atores, mas ferramentas. Então, por exemplo, você tem no constitucionalismo latino-americano os instrumentos de tutela, né, para nós o mandado de segurança ou o amparo na Colômbia. Então, existem ações constitucionais que também precisam ser instrumentos de efetividade desses direitos. Então, eu sinto, Rubin, que isso está muito associado, eu acho que é um debate, eu pelo menos não consegui ver o avanço desse debate lá, mas eu imagino que seja um debate tão importante quanto a estruturação de um sistema judiciário melhor, criar instrumentos e prover efetividade por meio de processos constitucionais, enfim, ferramentas do direito constitucional mais moderno. Então, obrigada aí pelas perguntas e está sendo um ótimo debate, estou aprendendo bastante. Obrigadão aí, pessoal.
Pode ir, professor Alessandro. Posso ir? Obrigado. Bom, 2 comentários rápidos, acho que os colegas já responderam boa parte das perguntas que foram realizadas. Um comentário sobre o comentário do professor Dimitri, eu tenho a mesma impressão também, eu fiquei com uma impressão muito similar com essa questão de uma constituinte, eu gostei do termo, professor, da constituinte comportadinha, né? E é uma coisa, e é isso mesmo, quando a gente olha, a gente fica meio... bom, constituinte por si só seria ruptura, seria alguma coisa um pouco mais drástica, e você vê um processo que ele começa acelerado na rua, lógico, tem a pandemia do meio do caminho, aí você tem uma conformação de demandas por direitos na Constituinte, força-se a Constituinte, um governo em decadência, e tudo vai meio que em câmera lenta, de uma maneira meio estranha, e talvez tenha um novo tipo de ensaio aí constituinte, que a gente não sei se daria para a gente fazer algum tipo de classificação, não sei, ou comparativo com algum outro país, mas isso talvez também, e eu me lembrei, conforme o professor foi falando, eu me lembrei de algumas análises que normalmente se faz. Bom, na América Latina tem uma, entre aspas, brincadeira, né, que um historiador já tradicional aqui da América Latina colocava mais ou menos dessa forma, que as paralelas se cruzam, né? A ideia de que os países eles estão lado a lado, mas de algum momento, por alguma razão ou outra, eles vão se cruzar na sua história, na sua dinâmica. Isso se mostra nos períodos de ditadura, então vários países ao mesmo tempo entram nessa dinâmica. E aí, quando nós olhamos esses ciclos, essas trajetórias latino-americanas, constituintes, políticas, democráticas, sempre aparece algum elemento de excepcionalidade, alguém que é excepcional, alguém que sai da curva, vamos dizer assim, ou está fora da curva. Quando nós olhamos os períodos de ditadura, e é interessante, 2 países normalmente são tidos como fora da curva, ou seja, seriam países onde os ciclos de ditadura e de supressão democrática teriam desaparecido antes dos outros países. Um país é a Colômbia, que, embora tenha recebido de alguns autores, algumas pesquisas, esse tipo de conotação, a verdade é que nunca foi bem assim, sempre foi uma democracia com a famosa violência que eles sempre, né, foi relatado na Colômbia. A gente pode ter aí, desde do Bogotaço, em 48, indo embora, mais 10 anos depois, a renovação desses conflitos, mas ainda assim era um país que era citado basicamente dessa forma. O outro país é a Venezuela. Todo mundo olha a Venezuela com um olhar, eu diria, preconceituoso, muitas vezes, já pré-determinado por um conjunto de análises pré-definidas, né, particularmente vindo de países, né, que não estão, vamos dizer assim, no polo latino-americano, mas era um país que desde 1958, ou 61, a Constituição de 61, do famosíssimo Pacto de Punto Fijo, vivenciou uma larga trajetória democrática, mesmo considerando a Constituinte de 99, né, a nova Constituição, desculpa, de 99, e a eleição do Chaves em 98, mesmo considerando isso, é uma grande trajetória democrática, seria um elemento de excepcionalidade. Eu diria que a Venezuela foi o grande bastião de excepcionalidade democrática na América Latina, e praticamente a gente poderia passar por um outro debate, um outro momento aqui. No caso venezuelano, a razão disso se chama petróleo e conjuntura internacional. Isso parece ser 2 elementos fundamentais para explicar o processo político venezuelano até os dias atuais, aliás. E no período pós-ditadura militar, os 2 países que surgem, né, como uma espécie de biombo de excepcionalismo, um é o Uruguai, né, que todo mundo tem, né, uma democracia hiperintegrada, uma democracia onde todo mundo está dentro. Aí as pessoas criticam porque é um país, em tese, pequeno, eles conseguem fazer, no caso do Brasil é impossível, coisas do gênero. E o outro país sempre foi o Chile. Basicamente, o Chile entrava com a mesma, né, essa figura emblemática. Seriam 2 países que, na classificação, salvo engano, do professor já falecido Laclos, não teria populismo. Seria muito complicado ter populismo nesse país, porque o grau de institucionalidade era muito forte, independentemente das desigualdades, dos conflitos sociais, etc. Eu suspeito que essa perspectiva de ser um país
com alto grau de institucionalidade, que não dá margem para nenhum tipo de demanda, insatisfação ao longo do tempo populista, explica um pouco o modelo constituinte que nós estamos vendo agora, onde existe uma conflitividade, mas essa conflitividade ela não chega, ela às vezes parece uma continuidade do parlamento, e aí você fica sem saber se essa constituinte vai dar certo ou não. E eu acho que aí, terminando, a gente pode até se perguntar, depois, lógico, se essa constituinte bem comportada é uma constituinte, talvez. Fica com uma dúvida, né? Se ela vai sair como constituinte, e se vai ser um sucesso, e qual vai ser a prova de sucesso da constituinte. Né? Então, acho que tem milhões de coisas que a gente poderia debater aí, mas só tem suspeitas, infelizmente, um monte de dúvida e nenhuma certeza e angústias para compartilhar. Muito obrigada, professora Alessandra, professora Karina, professor Patrício e a todos e todas que estiveram aqui com a gente. Acho que o debate de muita qualidade e acho que saímos todos e todas com muitas dúvidas e angústias, mas também torcendo, né, para que nesse final de semana, pelo menos, o resultado das eleições ajude a que a Constituinte tenha um sucesso mais progressivo, né, e que não seja, na verdade, um grande revés. Acho que não tem, então, mais comentários a fazer. A gente agradece muito, um evento muito... Pode falar, professor Mário. Patrício, quem vai ganhar a eleição? Essa é uma pergunta de 1 milhão de reais. Olha, Mário, ontem foi o último debate entre os candidatos. Aqui agora no Chile nem não pode publicar encuestas, está proibido. Segundo as pesquisas últimas, ganha o Gabriel Boric. Ganha. Bom, Patrício, a gente infelizmente não tem como se somar na reta final, a gente só pode torcer, né? Mas espero que as pesquisas estejam corretas. E então, uma boa noite para todo mundo, obrigada pela presença e esperamos que no ano que vem a gente possa debater efetividades da Constituinte chilena, os desafios que ela vai apresentando depois do resultado das eleições. Tchau, tchau, gente.